Muito bem-vindos aí, né? Mais uma aula, né? Da UC de manutenção elétrica predial, industrial, né? Então, a gente está aqui, né, no intuito aí da gente ter a melhor sinergia aí. Eu já vendo as tratativas aí do coordenador de vocês, o Luciano, né? A turma já foi toda. Tinha alguns que não, eu vi aqui que não estavam como atuantes, né? Por isso que não estavam conseguindo acessar a turma. Mas aí, né, como ação, né, eu enviei mensagem, né, o monitor Luciano enviou. Daí pra gente ter uma sinergia aí, e eu pedi para ele também deixar não só essa UC atual, né? Só dar uma olhada aqui no cronograma para vocês entenderem aqui. Um minutinho, gente. Então, ó, a UC anterior, né, que foi instalações do sistema elétrico de potência, e a UC atual, né, manutenção predial industrial, né, por questões aí de demora na introdução de vocês, né, da turma. Então, o Luciano ele pediu para fazer uma extensão aí de prazo para vocês poderem, né, entregar as atividades aí, tá bom? Então, colocando aqui, deixa eu só fazer o compartilhamento aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Então, deixa eu dar uma. Então, no caso aqui, esse cronograma aqui dessa UC, né, em particular que a gente está ministrando agora aqui, né, as atividades, ó, tanto a 1, a 2 e a 3, que tem essa data aqui, ó, a data foi estendida, e da UC anterior ela foi estendida também, justamente para que, né, que vocês tenham tempo aí, né, beleza? E, e antes da gente, né, retornar aqui à nossa segunda web aula aí, né, de manutenção elétrica predial industrial, né, como eu expliquei anteriormente, né, essa questão de manutenção, né, ou seja, se a gente for pegar na etimologia da palavra, né, é você manutenir, né, tem até lá no dicionário isso, ou seja, você manter essa instalação, né, predial no tocante à elétrica, né, e a industrial, né, manter ela com as mesmas características de projeto, ou seja, né, a boa manutenção, igual a gente estava vendo na aula anterior, a gente vai voltar nisso, né, a boa prática de manutenção, né, ela faz com que o, esse esse eletricista, né, a pessoa que está trabalhando nessa manutenção, né, ela quase não seja percebida, porque a gente, né, vamos ter manutenção programada, tem aqueles diagramas que provavelmente vocês viram lá em qualidade, né, na matéria de qualidade, segurança do trabalho, os diagramas de Ishikawa, em que você faz, né, esse mapeamento do equipamento que você tem atual. Vamos supor, se você tem uma caldeira, ou se você tem máquinas elétricas, né, motores, por exemplo, numa instalação industrial, você vai fazendo esse levantamento, né, os projetos, toda alteração que você faz no projeto, que você vai aplicar. Geralmente, assim, a má manutenção, o que que ela faz? Ela aplica essa instalação, essa modificação primeiro, por exemplo, aplica um ar-condicionado novo, né? Vamos supor, clássico que acontece em muitos empreendimentos, né? Você muda o ar-condicionado antigo, que aconteceu bastante, né? Mas em algumas cidades aí mais menores aí, né? A gente tem essa prática aí. Você faz a troca dos ar-condicionados tipo janela por ar-condicionado tipo split. Só que o tipo janela, o padrãozão, né? É aquele de 7.000 BTU.
Já o split, né, você tem, né, de 9.000, eu não me lembro de cabeça se tem um split de 7.000 BTUs, né, e de 18.000, de 9.000, ou seja, de potências maiores que as potências usuais que existiam antigamente. Então, geralmente, o pessoal aplica primeiro essa instalação, e aí o ideal seria o quê? Seria eu fazer, né, junto com a equipe de projeto, um estudo de viabilidade de projeto, ou seja, será que o projeto atual ele suporta essa instalação? Será que ele dá para eu colocar essa máquina a mais, eu trocar, sei lá, para cada ponto lá, um ar-condicionado de 7.000 BTU por um de 9.000? Se a gente for pensar, né, assim, como se diz, diretamente, objetivamente, vai ficar uma sobrecarga, né? Ou seja, 9.000, se você tem 10 ar-condicionados de 9.000, de 7.000, né? E vai trocar por né, por 10 de 9.000, ou seja, você já vai aumentar essa carga. Será que essa reserva de carga é reserva de carga mesmo? Né? Deixa eu me explicar melhor. Quando eu falo reserva de carga, é reserva de potência, porque existe uma grande diferença entre espaço num quadro de carga lá, sei lá, o menorzinho que eu já vi tem de 8 elementos, de 12 elementos, 24 e por aí vai, né? Elementos seria o quê? O espaço alocado para cada disjuntor ali. Então, essa reserva, ela não pode ser só de espaço. Ah, não, eu tenho lá, né, um disjuntor lá de uma certa instalação, né? E eu tenho os espaços lá no quadro de distribuição terminal, né? Sei lá, de iluminação ou de máquinas, né? De ar-condicionado. Essa reserva de espaço, obviamente, ela tem que existir, mas eu preciso ter uma reserva de carga. Não adianta eu ter né, um espaço todo lá, sei lá, eu posso colocar, sei lá, 20 disjuntores, ou seja, em, entre aspas, né, 20 máquinas monofásicas. Se for bifásica, aí já divide, né, já diminui pela metade. Se for trifásica, né, tem que dividir por 3 para ver quantas é que dá. Se esse circuito, se, por exemplo, se for um circuito numa área molhada, aí você já deve juntar o quê? O disjuntor, né? Se ele for monofásico, você pega um DR, por exemplo, um DR monofásico, ele já é bipolar, né? Ou seja, você, em vez de, né, ter um espaço ali alocado, você vai ter dois. Se for trifásico, aí ele vai ser tetrapolar, né? Porque além das fases, o DR ele precisa do neutro, né? Para justamente o TC, né? O transformador de corrente que ele tem interno lá, né? Ele é toroidal, ele fica analisando, né? As correntes de entrada e a corrente de saída. Se elas forem diferentes dentro lá do range dele, né? Lá os que é para proteção de pessoas, né? Ele tem a sensibilidade de 30 miliamperes. Já tem uns que é para maquinário, né? É de 500 miliamperes ou mais, né? Então, basicamente, a má manutenção, ela só faz espaço, é reserva de espaço. Mas e a reserva de carga? Quantos watts, né, de potência ou volt-ampere, né, se você considerar, né, a questão da energia magnetizante, né, energia reativa, quantos kilovolt-ampere ou volt-ampere, né, ou watts, né, a gente está falando de potência, eu tenho alocado para eu, além da potência atual que eu tenho aqui. Será que eu trocar nesses 10 de 7.000 BTU, eu consigo acrescentar de 9.000, né? Ou seja, você vai ter o quê? 2.000 BTUs a mais por máquina. Será que essa potência é, dá para eu suprir? E outro detalhe, né? Ela está em BTU, né? Então eu tenho que. O ideal é você ver na própria máquina, né? Ela fala, não, 7.000 BTUs é relacionado a tantos watts, né, de potência.
O ideal é você pegar na máquina, né, aí já na máquina, lá com aquele selo ProDist, né, lá do lado, tem a conversão, né? Tem o equivalente, geralmente, né, máquinas com ar-condicionado tem essa característica, né? Então aí ele já mostra, não, tantos mil BTU é relacionado a watts, porque você faz o projeto, você dá a manutenção e uma instalação, né, predial, né, industrial, até do CEP, vendo a unidade de medida watt, né? Você não faz com BTU. Aí a outra opção é você olhar do da concessionária local, né, a tabela de conversão, né? Tipo essa daqui, ó. Da NTC 04, por exemplo. Deixa eu só achar ela aqui, pessoal. Apagar 03 aqui. Na hora que eu precisar dela, eu coloco. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, vou fazer o compartilhamento aqui com vocês. É aqui, ó. Isso que é a tabela 01, né? A NTC 04, né? Lembrando, eu não me lembro se eu comentei, né? Algumas ainda conservaram esse nome, né? Essa nomenclatura. Isso daqui seria o quê? Seria os critérios para projetos, né? Diretamente da malha da rede de distribuição, diretamente do secundário dos transformadores de distribuição, ou seja, direto da baixa. Caso você tenha, né, a necessidade de pegar energia direta à média tensão, aí já é NTC 05. E ela ainda, né, mantém essa nomenclatura aí, só mudou alguns aspectos lá no site, né, é, lá da Equatorial, né? Então aqui, ó, tabela 1, deixa eu só achar aqui, fatores. Geralmente, ó, para ar-condicionado, né, a gente usa essas duas tabelas aqui, né? Lá em projetos é, industriais, né? O professor deve ter falado, mostrado, né? Ou essa tabela, ou semelhante, equivalente aqui, ó. Esse fator de demanda para ar-condicionado, né? Então, tem comercial, residencial. Lembrando lá daquela conversa que provavelmente o professor teve com vocês, né? Em que as características de consumo, ou seja, o padrão, né? O procedimento operacional padrão do, do consumidor comercial é diferente do residencial. O comercial, por exemplo, vamos pegar uma loja aí, sei lá, Casa Bahia. Casa Bahia, vamos pegar melhor ainda, um supermercado, né? Um supermercado, sei lá, ele abre lá para as 8 horas da manhã e fecha, sei lá, às 22. E daí, né, os caixas eletrônicos, as gôndolas com a iluminação, né, não só do supermercado, ali das gôndolas, as câmaras frias, os refrigeradores com os expositores, né, eles ficam ligados, geralmente a maioria, né, que é a iluminação, questão de arrefecimento do local, né, um sistema central aí de ar-condicionado, já que é um espaço aberto aí, então ele fica ligado no horário comercial, né, das 8 horas até as 22 horas, o horário que ele fecha, ele está ligado, né, full time ali, ou seja, eu tenho uma demanda maior de carga, e por isso mesmo que um supermercado, um atacadista aí, ele tem, né, ele vai não só utilizar essa 04, mas a 05, que provavelmente vai ser necessário o quê? Pedir né, uma liberação de carga, um transformador, para essa rede. Então, esse fator de demanda é relacionado ao quê? Ao comportamento, né? A quantidade de equipamentos que eu tenho vai ser relacionado, né, esse fator de carga. Vamos dizer que ele é uma porcentagem, né?
Ó, já que está aqui, ó. Então, se eu tenho, né, até 10 aparelhos, tanto o comercial quanto o residencial, né? Você usa o quê? A potência, o 100% dele. Aqui, ó, já fator de demanda, né? Aí, relembrando, né, que na hora de fazer o cálculo, né? A gente só está fazendo um recordar é viver, porque, mano, a gente está vendo manutenção, né? Predial e industrial. Então, é o quê? É manutenção da instalação elétrica, é manutenção do projeto, né? Quando a gente fala de manutenção, a gente fala tudo, né? Igual a gente fez aquela lista que a gente vai continuar daqui a pouco aí, lá do NR10, né? Que a gente tem que estar afiado, estar alinhado com o prontuário das instalações elétricas, né, em conformidade lá com a NR10, que a gente quase que terminou aquela lista na aula passada, né? Então, aí já o residencial, por exemplo, né, o comportamento ele é diferente, enquanto o comercial, no horário comercial ou no industrial, né, por exemplo, a Ambev, por exemplo, unidade de Goiânia, ela não para, né, ela tem, já tem um tempo, né, que não tem mais a seção de invase, né? Aqui em Goiânia é só logística, né? Eles retiraram a linha de invase, mas antigamente não só tinha a logística, né, a parte, né, de armazenamento, a parte que o pessoal do comercial faz as vendas, né, das bebidas para os vários estabelecimentos. Aí o caminhão já vem para pegar, né, essa carga já com itinerário, né, de entrega para aquele local. E daí o pessoal lá, né, com as empilhadeiras, né, pega aquele lote e aí faz, né, a logística ali, o empilhamento ali, né, com as máquinas. Então, é um sistema que ele está linkado. E daí o pessoal tem as manutenções programadas, né? Ou seja, e o ideal é fazer isso, né? Você fazer manutenção por crise, você para toda uma linha de produção, toda uma sequência, uma lógica, uma cadeia, né? Você tem que parar, por exemplo, o invase, porque a máquina está descalibrada ali, por exemplo, o motor, as escovas desse motor, ela já está gasta, e aí ele dá uma parada, aí parou o motor, a esteira ali, né, a linha de produção, ela dá uma emperrada, aí às vezes o sensor não pega, né, em cima da garrafa ali, aí ele, né, dá um delay aí, às vezes quebra, aí tem que parar a linha de produção. Se para a linha de produção para chamar a manutenção ali, para fazer a manutenção corretiva, né, ou por crise, aí dependendo da bibliografia que a gente acompanha aí, né? Então vai atrapalhar essa cadeia, né? O motorista do caminhão vai esperar mais, o pessoal lá da logística, né? De fazer a movimentação de cargas lá em conformidade com a NR11, os operadores lá da empilhadeira, demorar, o pessoal que fica em cima do caminhão, né? Com o sistema lá de ancoragem para trabalhos, né? Em altura. Então toda essa cadeia vai parar, o outro caminhão que está esperando para a próxima carga, mas às vezes as docas estão todas cheias, né? Então, se elas estão cheias, o que que acontece? Você vai ter que aguardar, né? Toda essa linha de produção. Então esse comportamento do comercial, né? Do industrial, ele acontece no horário comercial, né? 24 horas, assim, 24 horas não, né? Todos os dias, ou ele acontece 24 horas por dia, né? Qualquer horário que você vai na Ambev, ou sei lá, na Heinz, o pessoal lá tá produzindo, tem turno, né? Tem um turno da manhã, um turno da tarde, turno da madrugada, por aí vai. E já o residencial, não, o residencial, dependendo, aí vamos supor que a mãe e o pai da família, os dois trabalham, a criança, sei lá, ela estuda de manhã, então, ou seja, não fica ninguém em casa. É o único equipamento que ele fica ligado 24 horas, né? Que é o refrigerador, né? Geladeira. E os outros aí, geralmente, eles, né? E se a pessoa tiver consciência, hoje em dia, né? Antigamente não tinha internet, né? Hoje em dia, todo mundo, né? Paga uma conta a mais, né? Além da conta clássica de água e de luz, você paga a conta de internet. Então, né, o pessoal sai e muitos fazem isso, né? Inclusive eu faço isso, né?
né, como não fica ninguém em casa, então eu pego e desligo o modem, né? Ele vai dar internet para quem? O roteador, né? Os fantasmas. Então, aí você vai otimizando, você vai, ou seja, esse comportamento, esse consumidor, ele vai gastando muito pouco, por isso que ele não precisa de uma liberação de carga, né? Ou seja, de um transformador próprio, para e nem assinar um contrato de demanda, ou seja, ele usa aquilo que virtualmente, né? Ele paga, né? O que ele utiliza, né? Então a gente tem que ver essas nuances aqui, ó, igual a tabela, a próxima aqui, deixa eu ver. Tabela. Aqui, ó. Tabela 9 aqui, ó. Você tem o equivalente a IBTU, né? Na capacidade, né? Olha, em quilocaloria por hora, né? Assim, pelo menos eu nunca vi em nenhum projeto que eu acompanhei aí, nenhuma execução, o pessoal utilizar essa unidade de medida, né? O pessoal aí da engenharia mecânica utiliza o BTU, né? Pode ser que algum equipamento específico deles, eles utilizam essa unidade de medida, né? A gente já tem aqui já o relacionado, né, ó, de 7.000 BTUs, ó, de 900 watts. É importante, né, que o eletricista, quem trabalha na manutenção, né, não que ele, né, igual os alunos, todos os alunos, né, desde lá do eletricista predial até o pessoal lá que eu ministro aula da engenharia elétrica, eles olham aqui, nossa, 119 páginas, meu Deus do céu, isso é só uma norma. Ah, vou ter que gravar tudo, vou ter que... Você não vai decorar tudo. É humanamente impossível, a não ser que você seja um amborg, um ciborgue, né? Aí você grava isso tudo, mas já que, né, até então não existe nenhum ciborgue, né? Então você tem que ter autonomia para você saber onde encontrar essas informações, né? Que aí, no caso, são nas normas técnicas de distribuição da concessionária local, na norma relacionada. Então, isso aqui é uma ideia. O ideal é você pegar o próprio equipamento, né, que foi comprado, foi adquirido aí na manutenção e ver, geralmente, se você pegar, ó, aqui, aqui geralmente é uma regra de 3, é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a quantidade de BTU, maior vai ser a quantidade de watts. Inclusive, eles estão até considerando aqui, né, já a potência aparente, né, não só a potência ativa que realiza trabalho, mas também a potência aparente aqui, né? Então, às vezes, dependendo aí, você vai ver que lá no equipamento, às vezes, a potência equivalente em watts, ela vai estar acima do que se você fizer uma regra de 3 aqui, ó, e tentar achar o de 9.000 BTUs. Vamos supor que você tem a máquina lá de 9.000 BTUs e por algum motivo, né, a placa lá no ar-condicionado não tem. Então, você vai ter que fazer essa regra de 3 para você achar, né? E daí, não, mas eu sou da manutenção. Geralmente, o pessoal da manutenção, né? Quando do prontuário, eu vou mostrar essa documentação. E pasmem, gente, essa documentação aí, tem poucos livros didáticos que falam sobre isso, né? Inclusive, é um livro clássico aí que fala sobre gestão, né, da manutenção em conformidade com a norma regulamentar número 10, né? Já que a gente está falando de projetos elétricos, né? Então, ele mostra, né, uma série de documentos, uma série de tratativas que nós temos que, né, que fazer, né, que iniciar para fazer uma boa prática de manutenção, né, para você, né, como se diz, as engrenagens ficarem todas azeitadas aí. Então, essa tabela 9 aqui é muito, né, interessante aí, porque você vai saber, né, já se na máquina, o ideal é na máquina, primeira boa prática de manutenção. Você olha lá no ar-condicionado, já vai ter o equivalente em watts. Aí, a segunda prática, qual que é o segundo passo? O segundo passo é você o quê? É, acrescentar no projeto, né, no projeto padrão dessa edificação, essa modificação que foi feita. Imagina, né? Um certo cliente aí que eu fui uma vez, a, os projetos elétricos existiam, só que aí o pessoal procurou e depois achou.
na gaveta lá de pasta suspensa ainda. Esses projetos eram muito antigos. Aí depois encontraram um disquete, pense, já na época o disquete já estava praticamente em desuso, né? A sorte que a gente lá no escritório tinha algumas máquinas que tinham, né? A porta, nem a própria empresa tinha, né? Uma porta de disquete para ver se esse projeto e para minha felicidade, das 7 pranchas que tinham, né? De projeto elétrico, 5 o arquivo, né? O AutoCAD conseguiu ler. Já 2, né, foram perdidas. E quando a gente abriu o arquivo, adivinha? Ele era um pouco mais novo do que os que já tinham impresso lá, né, do pessoal da manutenção, só que o que estava instalado não condizia nem mais com o que, né, com o que estava no projeto, ou seja, um descompasso total entre o projeto atual, né, e o que tinha aplicado lá. O pessoal foi fazendo manutenção, como se diz, a toque de caixa, e daí não foram, né, não, sei lá, um estagiário vamos supor que sejam profissionais, no caso lá, não era terceirizado, era profissional próprio, né? Então, o engenheiro eletricista responsável lá não atualizava, nem muito menos os estagiários, né? E como se diz, a culpa era de quem, né? A culpa era do cargo mais alto. Por quê? Porque eles não falavam, não, né, aqui nós temos o projeto, né? Nós fizemos essa manutenção aqui, fizemos essa aplicação, e daí você, né, sua tarefa, fulano de tal, né, é fazer a atualização quando dá manutenção aqui, né, para o projeto mostrar a realidade, né, atual, né. Daí, né, a gente tem que fazer o clássico, né, não sei se na aula anterior eu comentei, né, mas é o clássico as-built do elétrico. E pessoal, né, uma forma que eu vou, assim, só fazer um adendo aqui, uma parada aqui, né. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, da gente divulgar, né, uma ferramenta aqui interessante, né, de vários assuntos, não só relacionado, né, elétrica, mas relacionado à indústria, relacionada à química, todos os ramos aí, né, que o Senai ministra, né, não só de qualificação, né, tem de técnico, cursos livres. Então, o ambiente aí, né, do YouTube, do Senai Play, né? Então, eu separei aqui, né, um dos assuntos, né, na parte aí deixa eu olhar aqui qual que sobre instalações elétricas, né? Então, é uma oportunidade, né, interessante aí para vocês descobrirem. Depois eu vou pôr um link aqui na descrição aqui do chat, né? Já vou até colocar ele aqui, pessoal, fazer a cópia dele aqui. Compartilhar aqui, né, no chat. Quem tiver ao vivo agora aí, né, vai poder ver também. Daí eu vou fazer o compartilhamento aqui com vocês. E aí a gente vai ver, né, aqui sobre esse, né, mini vídeo, né, que faz parte de aulas sobre, né, igual eu falei, né, vários assuntos aqui do Senai da plataforma, né, do YouTube aí do Senai Play. Tá bom? Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui e garantir que o áudio vai sair aqui. Que tem o compartilhamento sem. Deixa eu pôr aqui, ó. Então, eu vou incluir o som da. E pessoal. Eu já incluí o som aqui. Através do AP.
Só um minutinho aqui, pessoal. Dá o play aí, vamos assistir juntos aqui. Só um pouquinho. Num canteiro de obras não dá para marcar bobeira. Qualquer descuido pode ser fatal. Você já imaginou o que pode acontecer se você tomar um choque daqueles? Pois é, para não levar nenhum susto, preste atenção nas dicas que vem por aí. O projeto e a supervisão das instalações elétricas é serviço para um profissional legalmente habilitado. E para colocar a mão na massa, só eletricista com curso específico. A instalação elétrica é provisória, mas não é por isso que o trabalho vai ficar mal feito. Deixe tudo nos trinques. Não vá dar sorte ao azar. Se você achar algum fio desencapado, chame o eletricista para fazer o isolamento adequado com fita isolante. Todas as extensões da obra devem ser feitas com condutores de dupla isolação. Tranque os quadros de distribuição de energia. Os equipamentos elétricos devem ser aterrados, ligados ao solo. Assim, ninguém se machuca. Não deixe nada no meio do caminho. Organize os fios e os cabos para não atrapalhar a passagem de carros e de pessoas. Disjuntores são obrigatórios em todas as máquinas e devem ter cadeado. Só os trabalhadores autorizados podem ter acesso a eles. E na hora de ligar ou desligar equipamentos, só com a chave. Nada de gambiarras na rede, viu? Use tomada e proteja os plugs da água e da umidade. E não ligue mais de um equipamento na mesma tomada. Tem rede elétrica perto de gruas, andaimes ou torre de elevador? Instale barreiras de proteção ao redor da área de trabalho. Dependendo do caso, chame a concessionária de energia local para tomar as providências. Antes de começar o dia, os equipamentos de proteção individual contra choque elétrico devem ser checados tintim por tintim. As botinas de couro com solar isolante estão aí. E os óculos de segurança? Não vá se esquecer do capacete especial, das luvas isolantes e de cobertura, do cinto de segurança abdominal com talabarte e, claro, do trava-quedas. Se desconfiar de alguma rede, fio ou instalação elétrica atrapalhando o serviço... Só um adendo aqui, ó, pessoal. Deixa eu só Se voltar desconfiar aqui. de alguma rede, fio ou instalação elétrica atrapalhando o serviço, procure o eletricista. Se desconfiar, trava-quedas. Aqui, ó, pessoal, né? Ele falou do abdominal aqui, né? Mas lembrando que o cinto atual, né, do eletricista, né, não só principalmente do industrial, né, que dependendo ele tem que acessar áreas em que ele tem que ter o treinamento específico, né, o trabalho em altura, o NR35. Esse cinto aqui, o antigo, né, a versão antiga, ele era de couro, né, então os atuais, ele é de uma malha sintética, né, e inclusive ele não é mais só abdominal. Antigamente existia só o abdominal. Hoje em dia, ele é o cinto tipo paraquedista. Só que o cinto paraquedista, né, além dele ter o cinto paraquedista, ele tem, né, a parte do suspensório, mas ele tem também a parte do abdominal e tem uma parte aqui junta, acoplada com o do paraquedista, né, que ajuda a estabilizar as pernas aqui, né? Porque assim, o cinto abdominal ele era bastante assim aplicado antigamente, porque o eletricista ele conseguia, né, virar tipo, né, 360 graus aqui, porque ele virava no eixo aqui do cinto, né? Só que quando dá queda, né, ele caía, às vezes o acidente, né, era grave, porque o único ponto de travamento é na parte abdominal. Já no paraquedista, né, você tem além da parte abdominal, que é a clássica, você tem na parte aqui do dorso, né, junto com, ele parece a parte é um suspensório, e também tem as tiras que ficam na perna, ou seja,
você tem mais pontos de apoio, né? Infelizmente não dá para virar os 360 graus, né? Para você dar uma manutenção, mas, né? Ele tem mais segurança. Ah, professor, eu já utilizei no meu trabalho aí e ele é desconfortável, né? É justamente porque o cinto tipo paraquedista que tem um abdominal, ele precisa, né? Você tem que apertar bastante. Na hora da colocação, você tem que ter certeza que essa fita aqui, a sintética, ela não está torcida, porque senão ele não vai te dar proteção suficiente, né? Tem alguns para espaço confinado que na parte do suspensório ele ainda tem a parte que você pode acoplar para você fazer o resgate, né? Caso que no espaço confinado aí dependendo você tem gases, né, nocivos e às vezes porque quando é espaço confinado você aplica uma ventilação forçada, né? Para você, né, fazer retirar, né? Além de ter o sensor, né, que é para mostrar se tem gases nocivos aí onde você vai fazer o espaço confinado, mas ele tem uma parte especial aqui, caso, né, quem está fazendo a manutenção lá vier a desmaiar, para você fazer o resgate, né, você só puxar, né? E daí, e ele já é preparado, ele parece um cabide, porque se você simplesmente acoplar aqui na parte do suspensório, na hora que puxa, ele vem e estrangula, né, o operador, né? Então é só a ressalva aqui, né, que é interessante, né, feita aqui, né? Então, esses vídeos aqui são, né, são bastante informativos aí, né, e nós aqui do Senai, né, do NIAS, estamos, como se diz, engajados para a gente poder, né, passar essa experiência, né, porque principalmente na parte no EAD, né, é complicado, porque tem algumas tarefas em que você consegue visualizar, né, entender melhor, você, como se diz, pôr na mão na massa, né? Mas muito vídeo, né, de aplicação prática já te dá uma dimensão melhor, principalmente quando você vai para a prática, né? A parte do EAD, às vezes, ela é fraca, né? Nesse quesito, né? O aluno ele precisa de uma visualização, né? Precisa ver o projeto, precisa que o professor, às vezes, faça uma parte de cálculo, né? Que ele faria no momento presencial, né? Fazer, a gente ter ferramentas, né? Subsídio para isso, né? Então, a ferramenta, o Senai Play, é mais uma ferramenta interessante aí e que ajuda, né, o egresso aí do eletrotécnico, do de engenharia, a poder, né, entender e visualizar esses processos aí. Vamos continuar aqui. Então, e amarrando, eu escolhi de propósito aqui esse vídeo específico, porque manutenção e normas, muitos itens que ele disse aqui, né, a maioria aqui, né, o calçado de segurança, lembra que eu mostrei lá nos itens lá da NR10, né, do prontuário das instalações elétricas, né, por exemplo, uma outra atualização que teve aqui, né, aqui o trava-quedas, ele tem aqui uma alavanca e daí o operador, na hora que vai fazer a instalação aqui na linha de vida, ele tem que ter o cuidado e ver se a seta está para cima, né? Você tem que deixar a seta para cima, porque na hora que tem a queda, essa alavanca, né, chamada de came, ele pega e estrangula aqui a corda, né, ou o cabo de aço, né, dependendo do tipo. Geralmente, para trabalho em rede de distribuição, né, o pessoal utiliza cordas aqui já em torres aí de estação rádio base aí de celulares, torres né, de telecomunicação aí, pessoal, torre de transmissão, né, utiliza ainda mais quando o acesso é pela aquela escada tipo marinheiro, né, que é aquela escada que tem um anteparo aqui, caso você escorregue, né, ou você, né, você cai aqui para trás, o anteparo ele te segura. Aí daí ele já tem instalado aqui em vez de ser uma corda, né, um cabo de aço aqui
E aí, antigamente, o pessoal já deixava já um trava-quedas instalado aqui, já, né, e específico, óbvio, né, existe o trava-quedas para cordas, né, ou seja, cabos flexíveis e para o cabo de aço, né, que é um cabo rígido, né, o mordente dele aqui do came, da alavanca que passa aqui, ele é diferente, né, para cada tipo de aplicação. E daí existem alguns aqui, né, que já tem um sistema de proteção que aí impede, né? É uns modelos novos. Ele saiu, se não me falha a memória, foi no ano passado, em que aí você pega o específico para essa corda flexível aqui, você não consegue montar o trava-quedas na posição, né? Ele não fecha ali. A trava ela só fecha se a setinha estiver para cima, né? É interessante. Por exemplo, o moitão, né, que fica geralmente aqui você utiliza ele aqui, ó, junto com o seu cinto paraquedista, por exemplo, antigamente o moitão, que ele junta a linha de vida aqui, ó, do trava-quedas e o cinto, né, que antigamente era só a parte abdominal, né, você tinha que acoplar ela na parte, né, de baixo aqui, né, do baixo ventre abdômen. E hoje em dia ele fica na parte aqui de cima aqui do cinto tipo paraquedista, né? E o moitão, né, ele tem uma característica, né, singular, que você aperta ele, né, você fecha ele totalmente, aí depois você tem que dar uma volta para trás aqui, porque se você apertar ele como se não houvesse amanhã, na hora que você tem que retirar, né, você termina o trabalho, às vezes ele danifica de um jeito que ele não serve mais para o trabalho. E também por ele ser uma rosca, né? E aí dependendo do local, geralmente você coloca acima, né? Acima na linha de vida onde você está. Daí, por gravidade, essa rosca lá, né? Ela vai desatarrachando, né? Então você fecha tudo e puxa, né? Um pouquinho para no sentido contrário, né? Justamente para evitar ele travar de uma vez, mas você não pode dar uma volta inteira, porque senão ele vai desatarrachando, aí você está trabalhando, quando você vê, né, o talabarte ali, né, o que fica ali junto ali com o moitão, né, que é o elemento que utiliza, né, o talabarte na parte de subida, né, com a linha com o da linha de vida aqui, né? E aí você não percebe, ele desatarracha, aí você acha que está em segurança e não está. Aí o novo modelo, ele é autotravante, você não precisa mais se preocupar, né? Eu tenho que girar ele um pouco mais para trás, não. Ele já, se fechou ele aqui, né? O moitão tá, fechou aqui, pronto, acabou. Você não precisa mais se preocupar, né, com esse procedimento aí. Então, assim que as ferramentas são atualizadas, né? Né, a equipe aqui já faz essa atualização desse material aqui, né? Então, você considerar a segurança do trabalho, então são vídeos a mais aí que você é egresso aí né, do curso de eletrotécnica, curso de engenharia, você tem a disposição para ter mais né, um paradigma, ou seja, uma referência a mais, né, do que só a clássica, que é do professor presencial, né, e aqui do professor EAD, né, você tem também nesses vídeos, né, o interessante que a diferença desse vídeo aqui no YouTube do Senai Play para um vídeo qualquer é porque desse vídeo qualquer, né, ele não foi auditado, né? Aqui, quando você faz um vídeo para o Senai Play, um especialista da área, ele, né, assiste o vídeo, vê os pontos, né, que foram ditos, que foram aplicados. No caso aqui, eles estão falando de instalações provisórias, né? As instalações provisórias elétricas têm uma característica um tanto diferente, né, da, da instalação que é permanente, uma comercial, uma industrial. Então, a vantagem que o produto aqui do Senai Play, eu não simplesmente, né, assim como um youtuber, né, não resolvi, vou fazer um vídeo aqui, né, às vezes o vídeo dele, ele informa,
Mas será que esse youtuber que está fazendo esse vídeo, será que ele é especialista da área? Será que ele é engenheiro eletricista? Ele é engenheiro de segurança do trabalho, dependendo do assunto, né? Será que ele é um eletrotécnico, né? Será que ele tem realmente conhecimento de causa ou ele só está fazendo um vídeo aí para ele ter views, né? Mais importante, né, do que a gente ter views aqui é o que é nós passarmos a informação correta para vocês, ou seja, né, essa característica, o vídeo que está passando aqui, ele foi auditado, foi aprovado por uma equipe, aí só assim, né, depois de aprovado, é que ele foi liberado para vocês. Então, vocês têm a certeza que as informações que estão contidas aqui são informações fidedignas e estão em conformidade com normas técnicas, né, normas da BNT e por aí vai. A gente continuando aqui, pessoal. Se desconfiar de alguma rede, fio ou instalação elétrica atrapalhando o serviço, procure o eletricista. E se tiver certeza do perigo, dê sinal de alerta. Fale imediatamente com o supervisor. Quando se fala em segurança, não tem meias palavras. É a sua vida que está em jogo. Vamos ver se você prestou atenção. Para não levar choque, é só isolar todo o equipamento elétrico. Nas instalações provisórias, não dá para esquecer os equipamentos de segurança especiais. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. E pessoal, então aqui o compartilhamento. Então, pessoal, é a certeza, né, de que você, né, que você foi, né, esse vídeo, né, esse material a mais, ou seja, pensa, ó, a quantidade de fontes, né? Você tem o presencial, você tem o professor EAD, né? Da equipe, né? Você tem o monitor que ele tá, né? O próprio nome já diz, né? Monitorando, ele está ajudando. Às vezes o aluno esquece, né? De postar uma tarefa, então ou seja, ó, você tem vários profissionais ali engajados, né, para te ajudar a você ter uma melhor experiência de ensino, né? E, né, a parte aí do Senai Play é uma opção a mais, né? E é uma opção que é fidedigna, né? Que eu posso, né, recomendar para vocês, né, ter uma referência, um paradigma a mais aí e, né, para melhorar aí seu índice de ensino, né, e ajudar vocês. Pessoal, voltando aqui, já está quase dando o horário aqui, mas vamos fechar aqui que é o da atividade 1, né, que a gente estava vendo. Lembra que da atividade 1, né, relembrando aqui, eu mostrei, né, na aula passada, um memorial, né, de instalações elétricas, né, é, mais, mais elaborado, né, só que lembrando a tarefa, já teve em outras UCs aí que o aluno me enviou, né, de empresa, não, o memorial estava ok, estava correto. Mas lembrem-se da tarefa, pessoal. É o memorial da instalação da residência de vocês. Então, relembrando aqui, pessoal, eu até nesses minutos finais aqui, né, vou até compartilhar com vocês aqui. Eu peguei de uma bibliografia, uma que eu aplico aqui, ó. Então, como vocês viram lá em projetos, né, projetos prediais, projetos industriais, né? Então, né, a planta baixa, né, é como se fosse um corte mesmo, né? Então, vocês não precisam fazer, né, uma planta, fazer uma, fazer uma planta, né, igual essa daqui, perfeita, né, com as linhas aqui, né, a parte da janela aqui, com a linha mais fraca, sei lá, 0,03, né? Não, mas vocês precisam ter a noção, né, que vocês vão, né, pegar a edificação de vocês e vão fazer um croquis, não precisa ser elaborado igual esse daqui, né?
e aí, né, ver as instalações padrão que você tem. Eu peguei isso aqui como exemplo, né? Só diminuir a pena aqui. Eu peguei isso aqui como exemplo, né? Relembrando aí da tarefa, né, para vocês fazerem o memorial, né, da própria residência. Então, vocês vão ver onde o ponto, não precisa fazer o croquis, não. Vocês vão contar, né, quantos pontos de força vocês têm, né, quantos circuitos. Geralmente, o clássico aqui, né, o quadro de distribuição, ele fica numa região aqui, né, de fácil acesso, né, e daí, aí, geralmente, são o quê? Você tem o clássico aí, né? 3 disjuntores, né? Tem o disjuntor de iluminação, o disjuntor para tomadas. Aí geralmente é uso geral, viu? Nas residências, como se diz, residência comum. E o de chuveiro, né? E muitas instalações nem tem o disjuntor geral interno, porque o ideal é você ter lá na medição o geral. Vamos supor que você é categoria, sei lá, T2. Então, é um disjuntor monofásico de 60 amperes. Aí o ideal é você também, né, ter ele não só lá na medição junto com o medidor monofásico, mas você ter ele aqui também, ó, redundância. Lá na 5410, ó, redundância de proteção. Então, assim, aí é lógico, vocês vão ver, né, na casa de vocês. Já confesso que nas que eu já aluguei aí pela minha vida, né, e das que a minha mãe alugou na época, né, o máximo, né, que tinha de proteção é só esses 3 disjuntores, e olha lá, né. Agora essa redundância aqui, ó, ainda mais quando é um consumidor aí comum, né? Que não há necessidade, né? Segundo as normas aí da concessionária local, infelizmente é praticamente 100%, pelo menos das concessionárias que eu tenho experiência aí com projeto elétrico, né? Então, como não há necessidade de um projeto aprovado, né? Não é obrigatório, melhor dizendo, né? O projeto sempre é necessário. Mas, como não é obrigatório, então você vê as coisas mais estranhas. A gente pode até na próxima área, na próxima aula, verificar essa questão aí relacionada aí com a NR10, beleza? Então, pessoal, vou parar de compartilhar aqui, que já deu no horário. Aí nos vemos aí na nossa próxima web aula, tá ok? Então, deixa eu parar aqui a gravação, mas fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.